irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para aprendermos dele, mais uma missão da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradecemos a Ele por ter nos dado essa oportunidade, esse meio de continuarmos adorando a Ele, aprendendo dele, mesmo em meio a toda essa situação que nos impede de estarmos juntos. Hoje é a nossa lição de número 11, cujo título é Há Tempo para Tudo na Vida do Homem. Essa lição entra na primeira parte do livro de Eclesiastes e traz muitas informações interessantes, muito conhecimento para a nossa vida. Vamos orar para iniciar. Deus amado, eterno e poderoso, maravilhoso Pai, Senhor, nós te adoramos, Pai, porque temos a oportunidade de falar contigo e saber que o Senhor nos ouve. Porque temos a oportunidade também de aprender de Ti, Deus amado, através dos outros, mas sempre por intermédio do Teu Espírito Santo. Te pedimos, Pai, vem abrir nossa mente para entender o que é proposto nessa missão, Senhor. Que possamos no nosso coração guardar, Deus amado, este conhecimento, e mais do que isso, que possamos utilizá-lo em nossa vida, Senhor, em tudo que formos fazer, para olhar para o mundo, Senhor, Deus amado, para olhar ao nosso redor, Senhor, e entender, Deus amado, as Tuas obras, Deus amado, e aprendermos mais do Senhor a cada dia e glorificar o Teu nome, Senhor. É o que pedimos e por fé, Pai, agradecemos. Amém. Bem, irmãos, essa é a lição de número 11, o texto base é Eclesiastes de 1 a 6, e o textual é Eclesiastes 3:1, que diz que há tempo para tudo, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é o ponto principal que ele trabalha na lição, mas eu queria fazer algumas considerações iniciais. Aqui, quando ele inicia no ponto para começar, ele fala justamente sobre a questão que move Salomão ali. Qual é o sentido da vida para ele? É uma pergunta que chega a ser até motivo de brincadeira, de tão clássica que ela é. Qual é o sentido da vida? Qual é o motivo da vida? Qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo deveria ser, ao menos? Porque muitas vezes tem um objetivo que deve ser, mas nós seguimos por outro. E na parte do professor ele fala para a gente entender quais são as conclusões que Salomão chega. E é interessante que eu só consegui, lendo o texto, chegar a uma única conclusão, que é justamente o segundo versículo do primeiro capítulo, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. E aí, olhando o significado desse termo, vaidade, que aqui não é no sentido de beleza, não é no sentido de se embelezar, de cuidar da aparência, mas sim no sentido de que é aquilo que tem qualidade de ser vão, vazio, firmado em coisas de aparência ilusória. Então, essa consequência, essa conclusão a que Salomão chega, que tudo é firmado em ilusão, que tudo é firmado em algo vão. E parece estranho, no meio da Bíblia, como revelação de Deus, ter esse tipo de palavra. A mim pareceu estranho. Eu já tinha lido o livro de Eclesiastes uma vez, mas relendo ele agora, me veio esse questionamento. Por quê? Por que essa mensagem no meio do texto bíblico? Por que essa mensagem no meio da palavra? E uma coisa que eu consegui observar lendo o texto é que, na verdade, ali Salomão ele dá esse ar meio que de desesperança, de não saber o que vai fazer, ou não saber o porquê ele fez ou está fazendo tudo aquilo, e que mesmo que ele se regozije naquilo que ele fez, que você vai ler lá que ele plantou jardins, plantou árvores frutíferas, construiu castelos, fez tantas coisas, e ainda assim ele entendeu que no final tudo era vaidade. E o que eu consegui observar é que, na verdade, Salomão ele teve ali meio que um relance da sua pequenez. Você observa que em determinado momento ele diz: o homem trabalha, 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 e no final outro vai usufruir daquele trabalho quando ele morrer. Que ele trabalha, que ele faz, que ele promove grandes coisas, mas depois que ele morre, não há lembrança dele. E ainda que Salomão tenha sido lembrado até hoje, mas isso é algo que realmente acontece. Muitas vezes você sobra apenas a lembrança, mas não em relação ao que te glorifica, porque você não tem mais o que ser glorificado. A vida já se foi. O que eu observo ali é que Salomão teve um relance da sua pequenez.
ele como o homem mais sábio, ele como o homem mais rico que já existiu, que teve 1000 mulheres, que teve palácios, que promoveu a paz, que obteve riquezas, ele percebeu que ele também era pó. Então ele se percebeu que ele era também mortal, que ele era como qualquer outro. Em Eclesiastes 2, de 12 a 15, ele diz bem assim: então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia, pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. 13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi que o mesmo me sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Ou seja, você observa que a grande riqueza, a verdadeira riqueza que Salomão tinha, que era a sua sabedoria, nesse relance ele percebe que, no final das contas, tanto ele quanto o tolo, tanto que trabalha diligentemente, quanto que exerce, faz uso da preguiça, que não ajunta, todos eles terão o mesmo fim. E aqui na lição, é interessante até que o livro de Eclesiastes, ele, pelo menos uma observação que eu consegui fazer, ele se parece muito com, eu não estou dizendo que é isso, mas ele me lembra muito um diário, os pensamentos de Salomão acerca de certas coisas. Não sei se algum de vocês, jovens, tem esse hábito de escrever diários, de fazer anotações sobre o que você vê, mas Salomão, ele parece que era isso que ele estava fazendo aqui, e algo muito intrínseco a ele mesmo, mas nós podemos tirar lições valiosas aqui. Tanto que o autor da lição, ele divide apenas 2 tópicos a lição inteira. A primeira tem como título o tédio, as realizações e o tempo. E o autor, ele diz, no primeiro parágrafo, ele chega à constatação de que o tempo é um tirano, ou seja, que o tempo ele não te dá liberdade. Isso é interessante que a gente observa hoje, porque realmente, se nós formos ver, às vezes parece, gente, como é que eu vou fazer tanta coisa se o dia tem só 24 horas? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu já parei. Como é que eu vou fazer toda essa lista de tarefas, todas essas coisas, se o dia tem só 24 horas? Então sempre parece que está faltando tempo para a gente. Mas, contrariamente a isso, eu observo que, na verdade, o tempo, ele faz essa comparação apenas de forma figurativa. Por que ele faz essa comparação de forma figurativa? Porque, na verdade, o tempo ele é um dom de Deus. Deus nos dá esse tempo. É claro que ele foi limitado pela queda. Se não houvesse a queda, nós teríamos todo o tempo. Nós teríamos a eternidade desde o nascimento. Mas Deus, ele nos dá esse tempo de vida e nós precisamos pedir a Ele a capacidade para administrar esse tempo, para poder fazer o melhor que nós pudermos fazer nesse tempo que Ele nos dá. E isso tudo tem que ter um objetivo. Nós já falamos sobre isso. Nós já falamos sobre isso no livro de Jó, nós já falamos sobre isso quando comentamos Provérbios. O objetivo final deve ser sempre a glória de Deus. E aqui no textuário, onde ele diz que há tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo propósito debaixo do céu, ele se encaixa nisso aqui. Só que nós precisamos observar o seguinte, que há tempo determinado para todas as coisas, mas nós vivemos em uma sociedade imediatista. Então muitos observam, há tempo determinado para todas as coisas, então esse é o meu tempo de curtir. Esse é um discurso que a gente ouve muito em jovens não cristãos e que muitas vezes chega a contaminar o jovem cristão. Ele pensa assim, esse é o meu tempo de curtir, esse é o meu tempo de aproveitar a minha força, o meu vigor, as minhas oportunidades, os meus círculos de amizade, porque mais na frente eu não terei isso. Só que nós temos que observar que no próprio texto ele diz que há tempo de plantar e há tempo de colher aquilo que foi plantado. Nós estamos no momento, principalmente vocês jovens, estão no momento de plantar. Vocês têm que aproveitar aquilo que Deus dá para vocês. Vocês têm que aproveitar o vigor que vocês têm que aproveitar o círculo de amizades que vocês têm, as oportunidades de se reunirem que
infelizmente nesse momento está limitada, né, por causa de toda essa situação que Deus permitiu que sobreviesse ao mundo, mas vocês podem sim aproveitar, mas vocês também têm que plantar, vocês têm que buscar. Nós não podemos gastar todo o nosso tempo apenas observando, nós temos que semear coisas para colher lá na frente. E é isso que é importante. E muitas vezes, nessa própria questão do amanhã, o que eu vou colher amanhã, vem as incertezas. Muitas vezes as pessoas perguntam para você o que você vai ser quando crescer, né? Todos já estão grandes, nós já estamos no momento de formação. Vocês já estão no momento de formação, não estão mais, vocês já cresceram. É claro que vocês vão, eu vou poder dizer, fazendo uma analogia com uma árvore, vocês já chegaram à altura definitiva, está no momento apenas de formar e fortalecer a copa de vocês. Mas o que vocês vão ser daqui para frente? No que vocês vão se formar? O que vocês vão trabalhar? E o mundo, atualmente, ele tem sido muito firme em fazer esses questionamentos e tem tirado a paz de muitos jovens. Porque muitas vezes você pensa, quando é que você vai ter o seu carro? Quando é que você vai comprar a sua casa? Quando é que você vai ter um emprego estável? Nós temos que buscar tudo isso, mas nós temos que sempre nos firmar em Deus. Nós não podemos deixar que o mundo abale a nossa confiança. Principalmente vocês jovens que estão nesse momento de tantos questionamentos. Confiem no Senhor e sigam com firmeza, mas firmes, claro, nele, porque é Ele quem nos dá todas as coisas. Amém? E é interessante que, como eu já falei, o próprio Salomão, ele vê na própria sabedoria vaidade. Ele vê que na própria sabedoria é vão. E isso tem um motivo interessante, pelo menos na minha perspectiva de leitura. Quando eu observei isso, eu vou até tirar um texto que eu marquei aqui, Eclesiastes 3, versículos 10 e 11, que ele diz assim: tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Esse trabalho, mais atrás ele fala que é observar, compreender o mundo. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Nós estamos vivendo em um momento em que toda informação é muito rápida. Você consegue observar qualquer informação, você não tem mais... Até a própria limitação da língua está sendo transposta. Você consegue pegar, por exemplo, um vídeo em inglês e com uma legenda, às vezes uma tradução automática, você já consegue compreender aquilo ali. Então você tem muito conhecimento, mas não nos é dado conhecer todas estas coisas. Como nós vivemos na era da informação, muitas vezes a informação em excesso tem minado as nossas forças. E eu falo isso, e aqui é uma confissão minha, como uma experiência própria. Muitas vezes eu paro para observar, às vezes vídeos teológicos, às vezes vídeos de outros assuntos, às vezes textos, e aquilo vai te levando mais, e quando chega em um determinado período, eu estou, na verdade, cansado. Salomão, ele foi o homem mais sábio que já existiu, mas aqui ele reconhece que Deus não deu ao homem a capacidade de descobrir a sua obra, desde o princípio até o fim. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o excesso de informação que chega até nós. Mas claro que nós devemos buscar conhecimento, mas nós devemos buscar nos aprofundar em determinadas coisas. Não devemos nos deixar levar por essa enxurrada de informações que vem até nós, que muitas vezes é até de forma involuntária, que muitas vezes eu gosto de dizer que nós somos hackeados. Já há estudos que mostram que os algoritmos eles têm essa capacidade de te fazer ver mais, de te fazer buscar mais aquele assunto para manter a tua atenção presa. Então, ele vê que mesmo no conhecimento não há uma satisfação plena, que ainda assim no conhecimento ele exerce vaidade. Como eu falei, parece que ele está meio que triste aqui, meio que sem perspectiva, é algo muito intrínseco dele quando ele escreve nesse livro. E o último ponto que ele ainda fala aqui nessa parte inicial é a necessidade da vida em comunidade. E aqui é um momento tão oportuno para falarmos disso, né? Porque a nossa vida em comunidade ela está mais limitada. Mas ele deixa bem claro aqui que isso é algo que deve
ser cultivado, ser fortalecido. Por quê? Porque um levanta o outro. E aqui eu vou aqui em Eclesiastes 4, de 9 a 12, que ele deixa bem claro isso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, dois trabalhando juntos é melhor do que um. Você consegue mais coisas. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Isso aqui já é algo mais para nós que já somos casados, mas você percebe a necessidade de uma vivência a dois também, enquanto casal, enquanto casamento, enquanto comunidade. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Uma frase clássica, né? Nós unidos, nós somos mais fortes. Em um momento que, além de tudo isso, a gente tem observado que socialmente os conceitos e os preceitos do cristianismo, eles têm sido atacados constantemente. As nossas ideias acerca da sociedade, as nossas ideias acerca da família, as nossas ideias acerca da vivência, de tudo, desde a economia, desde o lida dos pais com os filhos, tudo tem sido questionado. E nós temos que aprender a termos um discurso uníssono, ainda que nós venhamos a discordar em situações periféricas, em questões periféricas, nós temos que ter, acerca daquilo que é principal, um discurso único. E para isso nós temos necessariamente que andarmos juntos. É claro que nós temos diferença. Isso nós não podemos negar, isso nós não podemos deixar de admitir. Muitas vezes eu penso de uma forma, você pode pensar de outra forma, mas há um núcleo de pensamento acerca de salvação, acerca de família, acerca de cuidado mútuo, que nós compartilhamos. E nesse núcleo de pensamento, que deve ser único, nós devemos estar juntos. E aqui o sábio ele deixa bem claro isso, que é melhor que nós estejamos juntos. Aqui ele já faz uma mudança, um olhar para o mundo que é mais positivo, depois de tantas coisas que ele falou tão para baixo, estou meio desesperançado, mas ele já deixa bem claro isso. E por fim, aqui no segundo tópico, como ele disse, ele só cita 2 tópicos aqui na lição, que ele fala sobre a questão da religião pós-moderna. E essa religião pós-moderna, ele não deixa, não diz exatamente o que seria, não dá o conceito do que seria essa religião pós-moderna, mas ele fala aqui, a acidez do sábio parece atingir uma religiosidade tola. O que seria uma religiosidade tola? É uma religiosidade que não tem como centro o próprio Deus. Essa religiosidade que muitas vezes se preocupa em julgar o outro, se preocupa em ter um padrão quase que legalista de vida, mas que não tem como foco o relacionamento com Deus. E aqui no capítulo 5, ele fala algo interessante no versículo 1, que ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, que não sabem que fazem mal. Essa é uma lição para todos nós, que quando venhamos a entrar na casa de Deus, nós venhamos para sermos edificados. Nós venhamos para sermos edificados através do louvor, através da oração, através da pregação da palavra, através da comunhão com os irmãos. Ele cita aqui na lição que muitas vezes nós temos uma falta com a verdade, uma falta de compromisso, uma avidez por julgar o outro, quando na verdade a religião deve nos ligar com Deus. Então, quando eu estou verdadeiramente ligado com Deus, eu não vou julgar o outro para condenar. Mas se eu tiver necessidade de julgar o outro, nós já conversamos sobre isso, o julgamento, ele é necessário, nós precisamos julgar, mas julgar para ajudar, julgar para edificar o outro. Então ele cita essa situação aqui. E aqui ele deixa bem claro
que tudo que nós temos é Deus quem nos dá. Ele cita assim, ó, já na parte final, quando ele bota a lição em foco, ele diz que finalmente o sábio encontrou uma coisa boa, algo reconfortante em meio a tantos pensamentos pessimistas, como a gente já citou aqui, que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É interessante notar que isso não é um chamado a ser um pródigo, aquele que não planta para o futuro, como nós já falamos. A lei da semeadura, ela não se esvai. Nós precisamos semear, nós precisamos sim pensar no amanhã. A Bíblia não diz para nós não pensarmos no amanhã. A Bíblia diz para nós não nos preocuparmos com o amanhã. Nós temos que plantar hoje para colher amanhã. Mas nós não devemos plantar imaginando uma colheita falha, uma colheita que não veio. Mas há um ponto interessante que ele cita mais de uma vez nesses 6 primeiros capítulos. Quando vocês forem lá, vocês vão observar. Mas aqui eu separei Eclesiastes 3,13, que ele diz assim: e também que todo homem coma e beba e goze de todo o seu trabalho. E ele coloca no final: isto é um dom de Deus. É Deus quem nos agracia. É Deus quem nos agracia. Quando você recebe o seu salário, quando você recebe o seu pagamento, ou quando você recebe a sua nota no final do semestre, no final do bimestre, não sei qual a situação em relação aos estudos, mas quando você recebe a recompensa por algo que você fez, isso é dom de Deus. Nós já falamos aqui, Deus ele é soberano, é Deus quem decide, mas a lei da semeadura ela é válida. Então semeie e regozije-se com as bênçãos que Deus vai te dar, em recompensa pela tua disposição, em recompensa pelo teu trabalho. Isso é algo bom que o sábio encontra. Não simplesmente por dizer eu fiz, eu aconteci, mas pelo prazer de ter feito. Quando você vai para o seu trabalho, agradeça a Deus, diga obrigado, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. Isso é bênção tua. Quando você chegar na universidade ou na escola, agradeça a Deus, diga Senhor, obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui. E aproveite aquilo ao máximo, sabendo que é dom de Deus. E esse é o ponto central que eu acho interessante, e aqui é uma constatação minha, não do autor da revista, é que o que eu observei foi que Salomão ele coloca muito a si mesmo como ponta principal. Eu construí, eu observei, eu fiz, eu busquei a sabedoria. Mas aí aqui, quando ele diz que nós devemos nos regozijar, ele reconhece algo que é fundamental em toda essa situação, que nós reconheçamos que isso vem de Deus, que isso é para a vida, é bênção, é graça do Senhor, porque nós não seríamos por nós mesmos dignos. E é por isso que ele deixa bem claro aqui, que tanto sábio quanto tolo, tanto rico quanto pobre, tanto homem quanto animal, ele chega a dizer aqui, tem o mesmo fim. Mas a nossa vida é dom de Deus, então nós devemos aproveitá-la. Mas para aproveitar a nossa vida como dom de Deus, nós temos que aproveitar a nossa vida para a glória de Deus. Nós temos que viver com esse objetivo. Amém? Essa era a lição, são as considerações que nós fazemos. Espero que tenha abençoado vocês, que vocês possam aprender ela e viver essa lição. Que mesmo em momentos que vocês estejam olhando para o mundo e vendo com pessimismo, vocês possam encontrar em Deus o refúgio e reconhecer que em Deus está a força para você continuar. Amém? Vamos orar para terminar. Fiquem na paz do Senhor. Deus amado e eterno, poderoso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra, Deus amado, através dessa lição, que nós somos frágeis, pequenos, que nós somos pó, que por mais que nós alcancemos, Deus amado, bens, que por mais que nós conquistemos riqueza, ou mesmo que não conquistemos essas coisas, Pai, por mais que nós tenhamos conhecimento, Pai amado, nós ainda somos pó. Mas, Pai, nós podemos nos reconfortar, Deus amado, porque nós sabemos que a Tua graça, Senhor, nos cerca, que o Senhor nos sustenta, Deus amado, que o Senhor, Deus Santo, é quem nos mantém de pé e nos faz progredir. Te pedimos nesse momento que o Senhor venha reforçar, mesmo distante, os nossos laços, Pai, porque aqui aprendemos também que a comunhão é essencial, Deus amado, que é melhor sermos dois do que um, Senhor, que juntos, Deus amado, somos mais fortes, Senhor, contra tudo que se coloca diante de nós, inclusive contra toda essa situação que
que tem estado, Deus amado, assolando todo mundo. Renova em nós a fé, a esperança, Deus amado, e também o amor um para com o outro, Pai, pois tudo isso é dom teu, Pai amado. Continua conosco, que possamos, a partir de agora, Senhor, em todos os momentos, nos regozijar, Deus amado, de todas as conquistas, Senhor, Deus amado, que obtivermos, sabendo que é o Senhor quem nos dá todas elas, Pai. É o que pedimos, é o que por fé, Senhor, agradecemos.